Eu sou Silvana Blanc, coach de relacionamento, e o tema de hoje é se falar de dinheiro acaba em brigas no seu casamento. Falar de dinheiro é um tabu no seu casamento, você não consegue conversar sobre isso, vocês não conseguem lidar com essa questão. Existe alguma dificuldade em relação a dinheiro aí no seu casamento e vocês estão aí querendo superar essa dificuldade de dinheiro, mas você não sabe o que fazer. Eu não consigo conversar com meu marido sobre isso e é um tabu entre a gente. Toda vez que a gente vai falar disso, a gente acaba ali em brigas, você não consegue resolver. E o mais importante é você pensar que a questão não é só o dinheiro, a questão é a gente descobrir o que está por trás disso. Imagina, se você está ali com uma dificuldade financeira aí no seu casamento, você não consegue conversar com seu marido, vocês acabam brigando com isso, e aí você vai achar o quê? Vou comprar um curso de finanças para ver se resolve o meu problema. E hoje o tema aqui é falar sobre dinheiro. Dinheiro é motivo de brigas? Vocês têm dificuldade de falar sobre isso? A parte financeira, essa questão de dinheiro, é o segundo maior motivo de divórcios em todo o mundo. O primeiro, ele só perde para a infidelidade. Tirando a infidelidade, entra o dinheiro. Acaba que o dinheiro vira aí um ponto onde as pessoas brigam muito, um ponto onde as pessoas acabam brigando, discutindo por conta disso e não conseguem resolver essa situação. Então, a gente precisa entender o que fazer em relação ao dinheiro. E aí você pensa assim, Silvana, então a gente tem dificuldade em relação ao dinheiro na minha casa e eu vou comprar um curso de finanças, porque esse curso de finanças vai ajudar a gente a equilibrar, saber o que gastar. Excelente! Mas se você não resolver o problema que há por trás desse problema do dinheiro, você não vai conseguir colocar em prática o que você vai aprender no curso de finanças. Aí você vai no curso de finanças e eles vão te dizer assim, você precisa abrir mão disso, 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 porque você está gastando mais do que você está ganhando. Eu tô falando coisas básicas aqui, que todo mundo sabe, né? A gente não pode gastar mais do que ganha. Ah, você precisa abrir mão de sair, você precisa abrir mão de morar em tal lugar. E aí você não tem uma conversa com seu marido, você não consegue conversar com ele sobre isso, como você vai colocar em prática? Você pensa assim, a gente precisa começar a anotar o que a gente ganha, planejar os nossos gastos, mas você não consegue conversar com ele sobre isso. Então é preciso a gente entender que a gente precisa curar e resolver o que está por trás do problema. Se a gente ficar só olhando para aquele problema e a gente não tentar entender o que faz com que a gente tenha isso, com que a gente discuta, com que a gente não consiga conversar sobre isso, a gente vai gerar outros problemas. A gente vai ficar ali discutindo, brigando e não vai resolver. Então o primeiro ponto aí é eu entender que em relação ao dinheiro, eu preciso saber o que fazer e como me comportar o tempo todo aqui. Todo o meu método é baseado em comportamento. Porque quando a gente se comporta de forma diferente diante das situações, a gente vai evitar a discussão, a gente vai evitar as brigas. Que essas brigas, esses momentos que são negativos, porque são momentos que levam a gente ali para aqueles sentimentos e emoções negativas, eles vão minando o nosso relacionamento, minando o nosso casamento. E quantas pessoas estão ali no casamento, não tá dando certo, a gente tem uma incompatibilidade, a gente não se ama, mas na verdade o problema não é esse, o problema não é o amor, o problema não é a compatibilidade, a pessoa às vezes está com um problema emocional, às vezes a pessoa está com um problema espiritual e você precisa resolver, que quando você cura ali o que está originando esse problema, a origem, quando eu curo o que está me fazendo viver esse problema no meu casamento, aí sim, aí eu posso resolver aquele problema específico. Como eu vou cuidar do dinheiro? Como a gente vai falar de dinheiro se eu tenho crenças erradas sobre isso?
Como eu vou falar de dinheiro com meu marido se eu não consigo ter diálogo, eu não consigo conversar com ele? Entende que tudo, primeiro eu tenho que curar, por isso a cura do casamento. Eu preciso curar a origem dos meus problemas. E quando eu curo, o que está me fazendo ter problema em relação a isso? E aí a gente cura essa ferida emocional, essa ferida espiritual, o que a gente está precisando curar. E aí quando eu curo e eu entendo, agora tá, eu curei essa ferida, Silvânia, eu mudei as minhas crenças em relação ao dinheiro, em relação a essa situação, tá, você mudou ali, no seu profundo, no seu emocional. Agora você vai aprender como se comportar. Eu sei agora como conversar com meu marido sobre isso, como abordar essa situação. E aí sim, vocês vão buscar essa conexão, vocês vão buscar essa fluidez entre vocês. E tudo é o comportamento. E aí sim, eu sei me comportar, a gente tem um bom diálogo, a gente tem uma boa conexão, intimidade. Agora, Silvana, a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro. Porque eu sei agora conversar com meu marido, ele quer me ouvir, os dois estão empenhados a mudar essa situação. Então aí sim, aí você vai buscar um curso de finanças. Mas primeiro a gente tem que resolver a cura, a origem desse problema que vocês estão hoje com dificuldade. Toda vez que vai falar de dinheiro tem briga, toda vez que a gente vai resolver alguma coisa, tem que comprar alguma coisa, tem que fazer planos que envolvem dinheiro, a gente tem dificuldade, a gente acaba brigando, Silvana. Mas é por isso, porque você está focada ali no dinheiro. E aí você começa a ficar chateada, você começa a não entender o que está acontecendo e vocês não saem daquela situação. E parece que a situação vai piorando. E quando ainda você passa por uma dificuldade financeira, às vezes um desemprego, às vezes de fato, Silvana, não está dando para abrir mão de nada, é o dinheiro que está pouco. E aí? Como que você vai se comportar com o outro? Ah, então a gente vai desistir do casamento. Vamos desistir porque não está dando. Aí se aquele dinheiro com vocês juntos não está dando, como vai ser separado? Será que você vai dar conta sozinha? Cuidar dos filhos? E outra, com a separação, quando acontece o divórcio, tudo que vocês têm será dividido. E aí? Como? Será que vai ficar mais fácil? Então a gente tem que enfrentar a dificuldade que a gente está passando, enfrentar a situação que a gente está passando. Porque quando a gente busca essa sabedoria, quando a gente busca essa resiliência é você insistir, é você ter persistência. Resiliência é igual uma esponjinha. A palavra resiliência. Imagine uma esponja, ela se encharca toda. E aí quando você espreme ali, você tira aquela água, ela volta ao seu estado natural. E é isso que a gente precisa fazer diante dos problemas. Eu estou passando uma dificuldade, Silvana, em relação a dinheiro dentro do meu casamento. E aí tá ali encharcado. Mas você vai enfrentar essa dificuldade. Você vai aprender o que fazer. E você vai voltar ao seu estado natural e dizer, eu estou pronta. A gente pode fazer das dificuldades a nossa maior força. Depende de como a gente olha para isso. Então, se a sua dificuldade hoje é falar de dinheiro com seu marido, se vocês não conseguem ter essa facilidade aí de administrar, eu não estou dizendo de faltar dinheiro, se tem muito dinheiro, porque você pode ter dificuldade no seu relacionamento, sendo uma pessoa que tem muito dinheiro, como você pode ter dificuldade no seu relacionamento nessa questão com pouco dinheiro, porque o problema não é o dinheiro, entende? O problema é o nosso comportamento, como a gente lida com isso. O que está por trás disso? O que está por trás dessas brigas de dinheiro, Silvana? Por que o dinheiro causa tanta separação, tanto divórcio? Porque as pessoas não sabem como se comportar. E aí fica nesse foco de emoções negativas, nesse foco de brigas e discussões. E a gente não consegue lidar com a situação.
Tá, Silvana, mas em relação a dinheiro, o que é o ideal para o casal? O ideal para o casal é que todo o dinheiro é do casal. Isso é o ideal. Nós, quando casamos, nós vivemos a unidade. Eu costumo dar o exemplo da espiga de milho. Cada grãozinho tá ali, todos juntinhos naquela espiga. Eles estão em união. Mas se eu pegar os grãozinhos e fizer um suco, ou de repente uma pamonha, ela vai se unificar de forma que vai virar uma unidade. Eu não tenho como mais pegar aquele suco e falar, vou separar esses grãozinhos de novo. Não dá, porque ele virou ali uma unidade, é uma coisa só. E você queira ou você não, todo o dinheiro que vocês ganham no casamento, a metade é do outro. Isso é um contrato, é um casamento. Então, mas eu trabalho mais do que o meu marido. Ele trabalha mais do que eu. Vocês vão viver essa unidade. Silvana, mas na realidade não acontece assim. Não acontece porque a vida é muito diferente disso e eu concordo com você. Mas eu tenho que começar aqui te mostrando o que é o ideal. O que é o ideal? Viver a unidade. Porque você queira ou não, tudo vai ser dos dois. E quanto antes vocês entenderem isso e conseguirem conversar sobre isso juntos, isso vai ficar melhor e mais leve para vocês. Só que onde que começam os problemas aí? Por que isso não é assim tão facinho? Tá ótimo, Silvana. Porque eu também me casei achando que seria assim. Não, a gente não vai esconder nada de ninguém, a gente vai juntar tudo que a gente ganha. E assim, por que de cara não deu certo? Porque quando a gente escuta alguém falando isso, caraca, isso é o ideal. Eu sempre indico, porque eu respeito e gosto muito do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É fantástico. Sim, vocês têm que combinar tudo isso juntos. Mas a questão de saber o que fazer é importante, de como se comportar. Tá? Se a gente vai juntar tudo, por mais que uma das partes tenha mais facilidade ali de lidar com o dinheiro, o outro tem que se inteirar. O outro tem que participar. O outro tem que fazer planos juntos. Ele pode ter mais dificuldade, essa pessoa... Por que eu tô falando a pessoa e o outro? Pode ser a mulher e pode ser o homem. Talvez você, mulher, tenha mais facilidade de administrar. Mas qual que é o erro que acontece se você assumir essa função? O que pode dar problema aí? Pode dar problema quando ele não vai participar. Não, tá aqui, o dinheiro que eu ganho, eu concordo, a gente vai juntar tudo, mas eu não participo, tá? Se vira aí, vai ao banco, paga a conta, faz tudo. O que eu tô fazendo, tá aqui o meu dinheiro. E aí não tem como. Porque a hora que você disser assim, não tem dinheiro para isso ou para aquilo, isso aqui a gente tem que cortar, o outro não vai entender. Como assim? Eu te dou tudo que eu ganho? E por que o dinheiro não tá dando? Porque apesar de um administrar, o outro tem que participar. O outro tem que participar junto. Ali entender o que está acontecendo, quanto a gente tem, quanto não tem, por que pode, por que não pode. Por que a gente está administrando dessa forma? Por que a gente pode fazer planos de fazer uma viagem? Por que não? Por que a gente pode fazer planos de comprar algo? Agora, se uma pessoa ficar ali sozinha, ela vai ter, sim, dificuldade de administrar, porque ela vai ser o chato, que vai ser a pessoa que vai dizer não, e o outro não vai colaborar. O outro não vai entender da realidade se ele não participar. Então, o que é o ideal, Silvana? É a unidade. Mas a unidade também no comportamento. Não adianta a gente dizer assim, tá, a gente não vai ter segredos, a gente vai juntar tudo, tudo é nosso. Tá, tudo é nosso, mas a responsabilidade também é nossa. Não é só usufruir do dinheiro que é nosso. A responsabilidade de controlar, de entender do dinheiro é do casal. E as brigas começam exatamente aí. E aí você vai me dizer assim, Silvana, mas o meu marido,
porque eu já vi muitas questões assim, algumas mulheres me pedindo ajuda nisso. O meu marido não paga as contas, eu é que faço tudo. Mas é exatamente por isso, porque você está fazendo. E aí, ele acostuma, ele não se move, porque você está fazendo, ele não precisa fazer esse esforço. É o que eu disse, o comportamento é importante. É importante vocês viverem essa unidade também na hora de administrar, na hora de decidir algo, de fazer algo por vocês. O problema em relação ao dinheiro, ele vai começar exatamente aí, quando vocês não conseguirem ter unidade, quando vocês não conseguirem ter o diálogo. E aí é preciso agir conforme a situação, de formas diferentes, até você conseguir viver o que é o ideal. O que é o ideal de acontecer dentro do casamento. Então, eu quero mostrar aqui para vocês que existe vários comportamentos financeiros. Por que eu foco sempre no comportamento? Porque quando a gente entende a forma de se comportar, quando a gente entende o comportamento do outro, quando a gente entende que quando a gente muda o comportamento, a gente consegue transformar aquela situação, fica tudo mais fácil. Então, primeiro, em relação ao dinheiro, eu preciso entender qual é o comportamento do meu marido. Qual é o meu comportamento em relação a isso? Será que, do jeito que a gente está se comportando, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir lidar com essa situação? Porque existem alguns perfis de comportamento que não combinam. Alguns perfis aí de comportamento que, se o casal continuar junto, vai existir uma falência aí do casamento. Vai existir essa falência do casamento por conta do dinheiro. Então, você precisa entender que existem alguns perfis. E eu vou apresentar aqui para você alguns perfis para você ver aí, conforme eu for falando, se você se identifica, se você identifica, se você tem a ver com algum desses, ou se o seu marido tem a ver. O primeiro deles é o poupador. É aquela pessoa que o ponto forte dela é ter disciplina em guardar dinheiro. Disciplina aí, tem até hábitos aí de guardar o dinheiro, de economizar. Só que o ponto fraco dele é que ele se conforma com esse padrão de vida. Olha, a gente não vai ter experiência, ele tem restrição a ter novas experiências, a fazer novas coisas, porque ele tem que guardar aquele dinheiro o tempo todo. Ele é o poupador. E aí ele não permite que vocês gastem, vamos fazer um passeio. Não posso, porque eu tenho que guardar o dinheiro. Então ele tem esse ponto fraco, ele se conforma com aquela vida ali, tá bom, desse jeito eu guardo X, a gente gasta tanto e a gente vai vivendo essa vida desse jeito. Então o poupador, ele tem esse ponto fraco. E o ponto forte é que ele de fato consegue economizar. O segundo perfil aí de comportamento financeiro é o gastador. O ponto forte do gastador é que ele tem aí a tendência de muitos hobbies, ele se abre para novas coisas, ele gasta mesmo, se a gente quiser fazer uma viagem a gente vai fazer, só que ele tem um ponto fraco. O gastador, ele precisa ter sempre um emprego estável, porque como ele gasta tudo, ele não tem uma reserva. Ele não tem nunca uma reserva, e aí ele fica ali, ele gasta todo o orçamento. Então, apesar dele ter hobbies, dele aproveitar a vida, dele ser aberto a usar para mais coisas, ele precisa de um emprego estável, senão o gastador também, ele vai falir, ele não vai conseguir sobreviver, porque ele gasta tudo. Então, se ele não tiver com o que contar no mês seguinte, ele já gastou, já era, ele já gastou daquele mês. E tem o descontrolado, o perfil do descontrolado. O ponto forte dele é que ele até tem folga aí. O ponto forte, aliás, o descontrolado, ele não tem ponto forte. Ele é totalmente descontrolado. Ele não sabe quanto ganha, quanto gasta. Ele não tem controle nenhum. Ele é um descontrolado. E o ponto fraco é isso, é a indisciplina. Ele entra em conflitos, ele paga juros sem precisar. Ele está sempre pagando juros, sempre pagando conta atrasada. Esse é o descontrolado. Ele não tem um planejamento. Ele não tem nenhum ponto forte. Então, esse é o perfil do descontrolado. E tem o perfil do desligado. Aí o desligado, sim, ele até tem folga financeira, ele pode reduzir gastos aí. Só que
O ponto fraco dele é que ele tem essa incapacidade de fazer planos, de planejar o dinheiro. Ele é desligado, ele até tem dinheiro, mas ele não consegue fazer planos. Ele não consegue sentar e vamos planejar isso, vamos cortar aquilo. Ele é desligado, sabe? Ele tem dinheiro, mas ele não consegue se organizar. E tem os financistas. Os financistas, ele tem facilidade de fazer planos, de colocar em prática, de investir. Esse é o ponto forte dele. Mas o ponto fraco é que sempre a família dá um jeitinho de atrapalhar os seus planos. Porque acham o quê? Que ele é pão duro, que ele não quer gastar. E aí atrapalha o financista. E o que acontece aqui? Por que eu preciso saber desses comportamentos, desse perfil de comportamento em relação ao dinheiro? Você imagina se uma pessoa que é totalmente descontrolada, que é o que eu falei aqui, que não tem ponto forte nenhum, se casa com outro descontrolado. Esse casamento não vai dar certo. Porque os dois vão gastar tudo, não vão ter controle de nada. E aí sim, o casamento vai à falência. O casamento não vai ter nenhum tipo de controle financeiro. E é por isso que você precisa curar essa situação na raiz. De você saber, poxa, então eu entendi, existem perfis de comportamento. E se você me dissesse assim, Silvana, mas eu me identifiquei, aí que nós estamos com comportamentos que de fato precisam ser mudados. E o que eu faço? Você vai pegar esse ponto fraco, isso que tem de ponto fraco no perfil de vocês, e trabalhar isso para mudar. A gente pode sim mudar o nosso perfil financeiro, mudar o nosso perfil de agir. A gente pode mudar isso. Ah, o meu marido é esse aí, Silvana, ele é descontrolado, então ele é um gastador, ele tem dinheiro, mas ele é um gastador, ele faz o que quer, gasta tudo todo mês, chega no mês seguinte, se ele não tiver dinheiro, lascou, porque ele gasta tudo. Então o que eu faço? Vocês precisam primeiro entender que existem perfis, não tem nada de errado com você, com seu marido, só que existem perfis de pessoas, a gente se comporta de maneiras diferentes. Talvez porque você aprendeu dessa forma, talvez porque você tem alguma crença, alguma dificuldade. Tem pessoas que têm dificuldade de ser controlada, de ser organizada. Tem gente que até na casa, né? Tem gente que não consegue organizar, a casa vive uma bagunça. E é por isso que a gente tem que ir nessa cura, na origem. Por que será que eu tenho essa dificuldade de me organizar em relação a isso? Será que existe alguma crença? Existe alguma ferida emocional, alguma coisa que está me dificultando a resolver isso? Está me dificultando a resolver isso? E aí sim, você vai partir para a ação, para você mudar esse comportamento. E o importante demais aí, como conversar com seu marido a respeito? Ah, mas a gente já briga muito, a gente não consegue falar sobre dinheiro. Toda vez que a gente vai falar disso, acaba em briga mesmo. Então você primeiro precisa ir aprender as técnicas de como conversar, de como eu começar um diálogo, de como eu vou chegar no meu marido para falar sobre isso. E aí, quando eu aprendo isso, as técnicas de conversar, de como eu vou tratar, aí a gente começa a ver essa questão emocional. E aí a gente precisa entender isso, porque senão, gente, é o que eu falei aqui no início, o dinheiro é o segundo maior motivo de divórcio. Mas você vai deixar o dinheiro atrapalhar o casamento. O casamento é unidade, é a conexão entre vocês. Vocês não se casaram por causa do dinheiro. Você casou porque você gostou dessa pessoa, porque você queria ter a companhia dessa pessoa. E aí, se você não aprende a se comportar em relação a isso, se você não aprende a conversar com seu marido, ter conexão, intimidade, tudo vai ser uma dificuldade. Entende que o que está por trás, o que está na origem desse problema, é aí a sua conexão com o outro, é aí a sua intimidade com o outro, como eu posso conversar com o outro, lidar. E aí sim eu começo a entender que eu consigo resolver quase que qualquer situação.
no meu casamento? Eu consigo resolver todas as situações, porque eu estou preparada para isso. É você se preparar para enfrentar os desafios dentro do casamento. Ah, eu nunca vou ter problema no casamento? As dificuldades fazem parte da vida. O relacionamento é a melhor forma da gente amadurecer e crescer. Agora, como você está preparada para lidar com ele? Como você está preparada para conversar sobre isso, para lidar sobre dinheiro, para lidar sobre a relação sexual, para lidar sobre a questão dos filhos, para lidar sobre as situações? Se eu não consigo conversar com meu marido, se eu não consigo ter um diálogo com ele, se tudo a gente acaba brigando, a gente não consegue lidar com as situações que aparecem. E essa é a maior dificuldade. Então, em relação ao dinheiro, eu preciso entender que existem perfis de comportamento e que se a gente não adequar, se a gente não mudar esses perfis, a gente não vai conseguir se entender, a gente não vai conseguir ali ter essa afinidade, essa conexão, e aí sim, o dinheiro vai ser motivo de brigas, vai acabar em brigas e você não vai conseguir resolver essa situação. Então você não pode deixar que o dinheiro acabe com o seu casamento, que o dinheiro seja aí um tabu. E como não conversar sobre isso, se o dinheiro ele faz parte do nosso dia a dia? Se tem uma coisa que todos os dias vai estar na sua vida, é o dinheiro. Você precisa de manhã comprar o pão, o leite, a comida, você precisa pagar luz, água. E se vocês não conseguem lidar com essa situação, se vocês não conseguem conversar sobre dinheiro, como é que você vai lidar com isso no casamento? Você acha que não vai atrapalhar? Claro que vai. Claro que vai ser um problema. E muitas das vezes as pessoas não se preocupam com isso. Quantos casais eu vejo em preparação para o casamento e eu pergunto assim, vocês já conversaram como vai ser o dinheiro depois do casamento? Como vocês vão lidar com isso? Como vocês vão dividir isso? E muitos casais, se não for 98 ou 99%, não conversam sobre isso antes do casamento. E quando chega o casamento, aí você se depara com essa situação. Porque o dinheiro, ele faz parte do seu dia a dia. Ele faz parte da sua sobrevivência. Faz parte para você ter o básico. Aí você não conversa sobre isso, você não sabe lidar com isso. E isso vai gerar briga entre vocês. Um dos casais, quando eu perguntei assim, vocês já conversaram sobre isso? Uma pessoa falou uma vez, não, eu já falei com ele que eu preciso de mais de R$150 por mês no salão de beleza. Eu preciso arrumar meu cabelo. E ele falou que não vai me dar isso, que isso é muito dinheiro. Quer dizer, se eles não resolverem isso antes do casamento, como que vai ser isso depois do casamento? Entende que faz parte do nosso dia a dia? E aí você tem que entender que existem esses perfis. Você tem que reconhecer aí qual é o meu perfil. Dentro do meu método Cura do Casamento, eu coloco um teste lá para vocês realizarem e de fato não, meu perfil é esse, eu tô nesse perfil, meu marido tem esse perfil e eu mostro para vocês quais os perfis que de fato se casarem, se unirem, não vão conseguir continuar, vai ter aí essa falência financeira do casamento. É a falência financeira do casamento. E aí, de fato, quando falta tudo, quando falta o básico, gente, não tem como não acabar em brigas, não tem como gerar ali emoções negativas. Quando a gente fala que vai ficar com o outro na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, tá, mas se você não tem nem comida, e aí, você acha que não vai ter brigas? Você acha que não vai ter discussões? A gente precisa sim de dinheiro. O dinheiro não é o fundamento do casamento, não é o foco total, mas ele faz parte. E se a gente não sabe lidar com isso, se a gente não sabe conversar com o outro sobre o dinheiro, se a gente não sabe planejar, se eu não tenho um bom diálogo com meu marido sobre isso,
Ou se ele... Aí tem vários perfis, né? Dentro dos perfis que eu falei aqui, agora eu vou falar dos perfis dentro do casamento. Hoje em dia tem mulheres que estão trabalhando e estão bancando tudo sozinha. E aí vai também... tem a ver com o que eu falei aqui ontem, da energia feminina e masculina. Mulheres que estão assumindo responsabilidades dentro do casamento que não são dela. E aí ela fica ali, pagando todas as contas sozinhas. E muitos casamentos tem aquele homem que fica ali meio até que folgado. A mulher está fazendo, está resolvendo. Ele não precisa ganhar mais. Ele não precisa trabalhar mais porque a mulher faz. E aí está tudo errado. Porque dentro disso tudo existe também um equilíbrio de dar e receber. Isso é um equilíbrio que faz parte de uma lei universal, do universo. Existe um equilíbrio de dar e receber. Eu já falei disso aqui em relação ao amor, né? O amor dentro do relacionamento, quando a gente dá o amor, quando a gente recebe o amor, a gente quer dar aquele amor e algo mais. E aí o outro nos dá aquele amor e algo mais. E aí vai fazendo aquele amor profundo e infinito ali que vai sustentar o casamento. Agora, isso é só no relacionamento, no amor. Porque no restante, a lei do dar e receber, ela tem que ser equivalente. Sabe quando você ganhou um bolo da sua vizinha? Ela fez um bolo lá quentinho e mandou no pote para você. Olha, vizinha, acabei de fazer aqui um bolo. Ou você foi na casa de sua mãe, não sei, minha filha, leva essa comida aqui nesse pote. E aí o que você vai querer fazer na hora de devolver o pote? Eu vou dar outra coisa dentro. Isso é uma coisa natural do ser humano. É a reciprocidade. Eu ganhei, é o dar e receber. Se eu recebi isso, eu também quero dar algo em troca para essa pessoa. É uma reciprocidade natural do ser humano. Você retribui. Mas essa retribuição, ela tem que ser do mesmo tamanho. Ela tem que ser um equilíbrio. Porque quando um dá e o outro só fica aqui recebendo, vai causar um desequilíbrio nessa balança. E às vezes, aí é o que eu falo da gente curar o casamento, da gente ir na origem. E às vezes, esse que está só recebendo e que você acha até que ele é um folgado, porque ele só recebe, ele não te ajuda. Sabe o que vai acontecer? Pode acontecer alguma coisa, alguma situação aqui para fazer ele sair do casamento. Porque ele não está conseguindo equilibrar essa balança. E aí precisa acontecer alguma coisa para ele sair. Aí às vezes você fala assim, mas meu marido foi infiel. Meu marido foi não sei o quê, meu marido saiu de casa. E aí você fica no foco. Ele é um sem vergonha, ele não tem vergonha na cara. E às vezes você tem que... Às vezes não, você tem que ver o que tem por trás dessa situação. E pode ser isso, pode ser o dar e receber. Se a pessoa não consegue equilibrar a balança, isso é uma lei universal, isso faz parte da natureza. É natureza humana. Vai acontecer alguma coisa para essa pessoa sair da relação. Ela não tem equilíbrio. Uau, Silvana, então o dinheiro também tem a ver com isso? Sim. Olha, então eu tô falando aqui de dinheiro. Agora você imagina, um casal que tem crenças negativas sobre dinheiro, feridas emocionais, eles não sabem conversar, eles não sempre brigam, não tem esse desequilíbrio do dar e receber. E aí a gente está com um problema financeiro, então vamos comprar um curso de finanças. Vai resolver? Eu te pergunto, vai resolver? Não vai. A gente tem que ir na origem. O que está causando esse problema no casamento? A gente está brigando por causa do dinheiro, mas o que tem por trás disso? A gente precisa buscar informações específicas de especialistas. Porque senão a gente fica buscando conhecimentos errados, que não é para esse momento. Mas aí sim, Silvana, a gente curou as nossas feridas, eu entendi. É o que eu faço no método Cura do Casamento.
Eu te dou ferramentas para essa cura, para você ver quais são as feridas, quais são as suas crenças, quais ferramentas você pode usar para ter mais diálogo, como ter um diálogo melhor e acabar com brigas. Agora você imagina um casal que está aí, transformou essas brigas em conexão positiva, em intimidade. Hoje a gente tem um relacionamento fluido, a gente consegue conversar sobre qualquer coisa. E aí sim, a gente tem um problema financeiro, que pode ser até algo extremo, um desemprego. Silvana, aconteceu uma tragédia aqui, tem um desemprego, a gente tem que saber o que fazer. Mas se você tá ali com intimidade, com conexão com seu marido, se o relacionamento tá fluindo, juntos vocês vão dar um jeito. Mas se não existe isso, se não existe a gente tratar a origem do problema, vocês só vão brigar, só vão discutir, o que vai levar cada vez mais pro buraco e essa falência financeira do casamento, a falência do casamento. Então tem que ter esse equilíbrio. Então como corrigir, Silvana? Tem como corrigir? Tem. Você tem que buscar esse equilíbrio. Ah, mas o meu marido não sai do lugar. Então você tem que agir da forma correta para que ele entenda que ele precisa equilibrar essa balança. Porque se ele não equilibrar, vocês vão se afastar. Porque é impossível viver um relacionamento onde não tem esse equilíbrio. Porque isso é natural, isso faz parte desse universo. O homem, ele tem essa coisa natural da energia masculina de ser o protetor, de ser aquele quem cuida. E se ele não está fazendo isso, tem algo errado. E uma hora ele vai se afastar. Uma hora ele vai perder isso no casamento, ele não vai se sentir capaz, ele vai se sentir diminuído. Ele vai dizer assim, caramba, eu não tô prestando pra nada nessa relação. Ah, Silvana, mas meu marido não pensa assim. Ele tá ali, ele não tá nem ligando. Você pensa que não. Ele pode não estar ligando conscientemente, mas no inconsciente, lá dentro, onde ele não sabe, tem uma vozinha dizendo, você é um fracasso. Você não tá equilibrando essa relação. Isso, você é um homem fraco. Me diz aí, qual o homem que não consegue ser o protetor, que não usa essa energia masculina, que não consegue pagar as contas em casa, que não consegue ser o homem que provê? Me fala aí se ele é feliz. Me fala se ele tá feliz. Ele pode até ser um cara bem... Ah, Silvana tá me ligando, eu saio para trabalhar, ele fica lá no sofá, fica em casa, porque tá desempregado, mas também não tá nem aí, não tá se movendo. Mas eu duvido que ele tá feliz. Não era esse o homem que ele queria ser. Porque faz parte da energia masculina ele ter que assumir essa responsabilidade. Você pode ter certeza que não era isso que ele queria. Então o que eu faço, Silvana? Você vai ajudar esse homem a crescer. É isso que uma mulher sábia faz. Ajudar o outro a crescer. Uau, Silvana, mas como eu ajudo o outro a crescer? Fazendo as coisas para ele? Ah, então, coitado, né? Então ele tá tadinho dele, ele tá se sentindo mal por ser assim, por não ter tido competência de ser um homem incrível. Então eu vou fazer tudo para ele? Não! Quanto mais você fizer, mais você estraga a criatura. Você tem que ajudar ele a crescer, a ele ver que ele precisa fazer, que ele precisa sair do lugar. Imagine uma criança, você está educando o seu filho e o tempo todo você faz tudo para ele. Ele não vai aprender a fazer sozinho. Como que ele vai aprender se você está fazendo? Entende a diferença? Muitas das vezes a gente acha que ajudar o outro é fazer tudo pelo outro. E a gente está atrapalhando o outro a crescer, atrapalhando o outro a aprender o que fazer. Porque você faz. Ele não aprendeu a fazer. E talvez o problema do seu marido tenha sido porque a mãe dele fez. E hoje ele tem dificuldade.
Ah, Silvana, então isso vai cair no meu colo? A mãe dele não educou direito e agora eu tenho que educar? Escolhas. A nossa vida, ela é feita do resultado. O que a gente está vivendo hoje é resultado das nossas decisões, das nossas escolhas. E talvez você tenha se conectado com esse homem, tenha escolhido esse homem, justamente porque você tinha que aprender isso. Uau! Aí aquela mãozinha do emoji, né? Tudo bem. Tudo bem. Ah, então eu tenho que aprender isso? Caramba! Podia ter casado com um homem diferente, mas você não estava preparada para esse homem diferente. Entende? Que a gente se conecta com as pessoas certas. É isso que acontece. Então tá tudo bem. Quando a gente aprende a aceitar a nossa história, aceitar a nossa vida, aceitar quem a gente é, quando a gente aprende a se perdoar, e a gente cura essas feridas emocionais, para de ficar só reclamando, olhando para a situação e a gente tá vendo uma ferida aqui e eu vou pegar e vou colocar um esparadrapo, tampa essa ferida para lá. Eu vou trocar de marido, eu vou trocar de situação, porque esse marido aqui não tá dando certo. E aí você vai arrumar outra igual, porque a ferida tá aqui, você só tampou ela com curativo. Mas você precisa tratar. Se você tá numa situação dessa, é porque tem algo dentro de você que precisa curar. Alguma ferida emocional, algum trauma, alguma crença. E você precisa agir diferente. Porque se você continuar agindo da mesma forma, o seu marido vai continuar agindo como? Fala pra mim aí. Como? Da mesma forma. Se eu quero, aquela a frase muito falada, né? Se eu quero resultados diferentes, eu preciso agir diferente. Como eu quero colher novos resultados, eu quero crescer, Silvana, eu quero prosperar financeiramente no meu casamento. Eu quero parar de brigar com meu marido em relação a dinheiro. Eu quero que isso pare de ser um tabu entre nós. Eu quero resolver isso. Mas você vai agir do mesmo jeito. Tá? Quando você vai resolver? A gente precisa agir e parar de reagir às situações. Senão, a gente fica só reagindo. Aconteceu um problema no meu casamento. Ai, meu Deus, tô desesperada. Aconteceu outra coisa. O que eu faço com isso? Parece que a gente vai ficando sufocada, né? Mais um problema. Mais um problema. E agora como que eu vou lidar com isso? E eu não sei mais o que fazer. E aí não sei. Aí começa aquilo, a gente não tem compatibilidade, eu penso de um jeito, ele pensa de outro. E aí a gente tá perdendo o amor tá acabando. O problema não é o amor. O problema não é a compatibilidade, porque se você escolheu essa pessoa, provavelmente existe algo compatível aí. Vocês precisam resgatar isso. E descobrir, eu tenho uma dificuldade, qual é a origem disso? Isso é sabedoria. E é o que eu falei, se o seu marido tá numa situação, não é aquilo que você queria, ajude ele a crescer. Engraçado, me veio aqui na mente agora uma frase que eu ouvia dos meus pais, isso aí é sabedoria mesmo de vida, né? Dos meus pais quando eu era criança, eu cresci ouvindo isso. Uma mulher, ela destrói um homem ou ela edifica, constrói, faz o homem crescer. Eu cresci ouvindo isso. Mas o que de fato isso seria? O que de fato esse ditado seria, né? E às vezes a gente acha que crescer, ajudar o outro a crescer, é fazer tudo por ele. E não é. Incentivar, sim. Compartilhar dos sonhos, sim. Ajudar a curar das feridas dele também, porque assim como nós temos, o outro também tem. O outro tem uma história. Ele viveu também coisas na infância, ele também tem as feridas dele. E incentivar ele a se mover, ele a agir. Porque se ele não vier para esse equilíbrio, se você ficar ali sozinha, fazendo tudo, uma hora vai acabar o casamento. Porque vocês têm que estar cada vez mais próximos um do outro.
para que vocês consigam essa unidade, para que consigam viver essa unidade aqui, onde ninguém mais vai separar, onde você vai ter um casamento harmonioso, um casamento fluido. Mas é preciso buscar essa cura, a origem do problema. É isso que precisa ser feito. Ah, Silvana, mas eu sou diferente, meu marido é que trabalha, meu marido... Vamos ver aí, porque né, a gente está falando para várias situações, ele paga tudo, não sei o que, eu não trabalho. Mas a gente tem dificuldade, que eu tenho que ficar pedindo as coisas, ele reclama de tudo. Então você precisa fazer ele entender que o casamento é unidade, que é um contrato. E trazer ele para você e mostrar isso. Não adianta ele ficar reclamando. Um dia eu vi um casal saindo do supermercado e assim, no estacionamento mesmo, e o cara com a notinha na mão e só reclamando com a mulher e a mulher se justificando. Não, porque isso, eu compro isso eu preciso para fazer a comida tal, isso eu compro pro fulaninho, que é o filho, né? E aí eles discutindo ali ainda, no estacionamento do supermercado. Mas aí eu te pergunto, por que eles estão discutindo? Porque o dinheiro tá pouco? Porque a compra foi cara? Porque eles não conseguem administrar o dinheiro? Não. Porque é um casal que não tem conexão. É um casal que eles não estão ali compartilhando do mesmo objetivo. Eles não entenderam a unidade. E é isso que a gente precisa buscar. É muito fácil eu falar aqui, eu abrir a live e só mostrar para você, como eu comecei no início. Eu vou dizer o que é o ideal sobre o dinheiro. É viver a unidade. É vocês juntarem todo o dinheiro e também juntarem toda a responsabilidade e juntos vocês administrarem o lar. Excelente. Aí você vai falar assim, tá, Silvana, isso não funciona na minha casa. Isso não funciona porque eu trabalho e ele não acompanha. Ou ele trabalha, mas não deixa eu participar de nada, eu não sei quanto ele ganha, eu não sei o que ele faz com o dinheiro, que nunca tem dinheiro. Então é hora de mudar o comportamento, de entender o que tem por trás. E aí sim, veja, em momento algum aqui eu estou falando mal dos cursos de finanças. Claro que não. Eu acho maravilhoso, a gente tem que aprender a administrar o dinheiro. A gente precisa aprender o que fazer com o dinheiro. Por isso que existem esses perfis. A gente precisa usar o ponto forte de cada um aqui e formar a melhor forma de... É uma administração, o casamento, o lar, é uma empresa. Uma empresa familiar. E se a gente não souber administrar, também vai falir. Mas não adianta você fazer um curso de finanças se você ainda não sabe se comportar com seu marido, conversar com seu marido e se vocês não curarem a origem do problema. Falar de dinheiro não pode acabar em brigas no casamento. O dinheiro ele tem que vir para trazer paz, ele tem que vir para proporcionar momentos felizes. O dinheiro ele tem que ser para proporcionar aí um jantar à luz de velas, uma viagem, o prazer de vocês, o bem-estar da família e não para gerar brigas. Eu tenho uma outra história, vou contar rapidinho aqui para vocês, de um marido que tinha uma boa condição, ele ganhava bem, só que ele só dava para a esposa cartão de crédito. Você sabe por quê? Porque ele queria ter o controle do que ela gastava. Porque o cartão de crédito vem tudo anotadinho, né? Você recebe inclusive mensagem toda hora no celular. Ah, foi autorizado compra de não sei do que. Ele queria ter o controle da mulher. Ele usava do poder financeiro dele para manipular e controlar a mulher. E ela acabava até comprando nos lugares mais caros, porque essa história é uma história um pouco antiga, de alguns anos, e aí não tinha tantos lugares assim que passava cartão de crédito. Hoje em dia, em qualquer lugar a gente passa, até na banquinha de verdura ali da esquina, eu consigo hoje comprar com cartão. Mas na época dessa história, não era assim.
ela tinha que ir, se fosse na padaria, numa padaria mais chique, onde as coisas eram mais caras, porque lá aceitava o cartão de crédito. Ela não tinha dinheiro em espécie, o marido não dava. E aí ele tinha esse controle dela. Gente, é muito cruel quando a pessoa usa do poder financeiro para manipular o outro, para usar do outro, para mostrar que ele é que tem poder, porque ele tem o poder de compra, ele tem o poder de fazer as coisas. É muito cruel. São muitos problemas envolvidos em relação a dinheiro dentro do casamento. Mas qual era o problema disso? Qual o problema desse homem? Me fala. É porque ele tinha muito dinheiro? Porque ele tinha. Ele tinha muito dinheiro, por isso que eu falei. O problema do casamento não é porque acabou o dinheiro, a gente é pobre, está desempregado, por isso que o casamento acabou. Não! Existem casamentos com problema com pessoas que têm muito dinheiro também. Porque o problema não é o dinheiro, o problema são as pessoas, a forma de se comportar. São as feridas emocionais, são o jeito que as pessoas tratam as coisas. Entende? Qual é o problema desse homem? Um problema emocional, um problema de insegurança, de ser controlador. E é isso que eu estou mostrando para vocês. Existem comportamentos financeiros, existem formas de se comportar com o outro. E é isso que a gente precisa focar, a descobrir isso e a tratar esse problema. Falar de dinheiro não pode acabar em brigas no casamento, a gente precisa usar esse dinheiro para usufruir, ter discernimento. Talvez a gente quer ir morar numa casa melhor, mas talvez de repente uma casa menor, mas que você tenha dinheiro para investir aí no namoro de vocês, na relação de vocês, às vezes vale mais a pena. Então é essa sabedoria aí de saber como investir, o que é prioridade para vocês, porque uma coisa que a gente não pode deixar de investir é na relação, é em ter momentos prazerosos. Se a gente gasta tudo só com bens, com coisas imóveis, e aí vocês não investem em momentos entre vocês, em momentos de namoro, em momentos de relacionamento, aí sim, não adianta eu ter muitos bens se você não tem uma relação saudável. Porque já foi provado por diversos estudos que uma relação que não é saudável afeta a nossa saúde, nosso bem-estar, diminui o nosso tempo de vida. Então vamos focar em ter um relacionamento harmonioso, porque o resto virá por acréscimo. O resto você vai conquistando ao longo do casamento. Falta entender que o casamento é essa unidade. Entende isso? Mas como que eu faço isso, Silvana? É você resgatando essas coisas. É você buscando e aprendendo como fazer. Aprendendo essas técnicas que eu falei aqui, aprendendo a se comunicar, aprendendo a trazer o outro para você. E vocês precisam entender que o dinheiro é para investir em vocês e não para afastar vocês. Tá bom? Então não deixe aí que o dinheiro seja motivo de brigas entre vocês e que não destruam a família, o casamento de vocês. Então, gratidão, um grande beijo a vocês, um ótimo dia, um grande beijo.